Você vai fazer isso? Então ok. Era tudo que eu precisava. Que ele fizesse isso, e isso se tornou pessoal para mim. Pra mim, a raiva era boa. A raiva era boa porque era motivadora. Quanto mais eu pudesse criar um inimigo, mais eu queria sair e matar aqueles caras. Eu ouvi eles rirem durante toda a minha carreira. Um irlandês vence uma luta no UFC? Claro que não. E risos por toda parte. De jeito nenhum. Ele é só conversa, é só propaganda. Ele é uma piada. O som do riso e o som da dúvida me motivam. Eu vi comemorarem minhas derrotas, como se eu não fosse ganhar de novo. Você precisa querer muito ter sucesso ao ponto de esquecer de comer. Isso é o quanto você precisa querer. Só estou perguntando se você é corajoso o suficiente, ousado o suficiente, se consegue acreditar no seu sonho novamente, se consegue se comprometer, se consegue torná-lo especial. É pessoal. Se trata de você. É pessoal. É pessoal. É pessoal. É pessoal. É pessoal. É pessoal. Depois que conversei com o Cuz e ele comigo, repetidamente, todas as noites, por horas e horas, eu nunca mais precisei me preocupar com a possibilidade de alguém me intimidar novamente. Porque eu sei que eu os mataria se eles mexessem comigo. Você precisa criar muitas emoções diferentes para aumentar seu senso de consciência e foco. Em última análise, se trata de você se mover ativamente através das suas emoções, em vez de ser impedido por elas em direção ao objetivo. Acho que quando a mudança ocorre e é pessoal, é quando a perspectiva muda. Entre em algo que seja realmente pessoal, que signifique algo para você. Acho que esse é o segredo do que fazemos, tem que ser pessoal. Cabe a você continuar. Lembre-se, você deve algo a você. Continue acreditando que todos nós temos desejos e sonhos. Transforme seu sonho em realidade. Eu tô falando de compromisso concreto, compromisso que diz, posso me manter fiel ao que eu disse, que faria muito tempo depois, que o clima em que eu estabeleci tiver acabado? Quando se torna pessoal, quando você torna isso pessoal, tudo muda. Não torne isso pessoal. Que piada. Tem sido pessoal. Quando semana após semana estou sufocado, lutando contra as lágrimas a cada frase, é pessoal. Esperei a minha vida inteira. Eu não vou esperar mais. É por isso que dizem que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se trata de você ter uma visão, uma possibilidade para si mesmo que tem a ver com ser grande. Porque eu vou tornar isso pessoal. Porque isso sempre foi pessoal. Pra mim. Então você descobriu que o ingrediente secreto da sua vida é o cara do seu espelho. Que não é uma variável externa que virá salvá-lo. A cavalaria não virá. A cavalaria não está chegando. Depende de você, meu bem. Levante-se do sofá. Tenho que sair da caverna, matar alguma coisa e arrastá-la para casa. Apesar de minhas dúvidas e de todas essas coisas, eu vou depositar minha confiança nisso e tentar ir atrás das coisas sem medo de fracassar. Não ser movido pelo medo e de todas essas possibilidades, porque é pessoal. Se trata de seus objetivos. Me escuta, você entendeu? Você precisa comer o sonho. Você precisa dormir o sonho. Você precisa sonhar o sonho. Você precisa vê-lo quando ninguém mais o vê. Você precisa senti-lo quando ele não é tangível. É preciso acreditar quando não se pode ver. Eles têm o que é preciso? Estão dispostos a fazer o que é preciso? Muitas pessoas desistem. Essa é a verdade. Vamos lá, tem muita gente apostando em você. Você tem uma mãe. Ela tem feito tudo o que pode para colocar comida na mesa. Você precisa fazer tudo por ela. Tem um pai que está contando com você. Precisa fazer isso por ele. Tem alguns irmãos que estão de olho em você nesse momento. Faça isso por eles. Mas além de tudo isso, faça isso por você. Porque no fundo do poço, todo ser humano quer ver a melhor versão de si mesmo. Mas a maioria das pessoas desistem. A maioria deixa de acreditar. É pessoal! É pessoal! Precisa tornar isso pessoal! Não importa quais desafios eu enfrente, não importa quais sejam as estatísticas, eu manterei uma fé inabalável de que posso alcançar o resultado que desejo, e se eu não conseguir, ficarei em paz com isso. Esse foi o meu porquê. Estou disposto a fazer tudo o que estiver ao meu alcance para realizar meu potencial e me tornar a melhor versão de mim mesmo. É uma fé inabalável na possibilidade. É isso. Você precisa se abastecer por dentro e dizer: agora é minha hora.
É sobre você. É pessoal. Sim. Tem a ver com sua essência, tem a ver com sua mentalidade. O que você realmente quer? Como você quer que a sua vida seja? Acredito que tudo acontece por uma razão, mas acho que podemos escolher o motivo. E eu decido meu destino. Nada do que você deseja se manifestará a menos que você almeje isso. E você não almejará isso a menos que saiba o que é. E você não saberá o que é a menos que pergunte a si mesmo. Então você pode dizer, bem, por que você não se pergunta? E a resposta é, bem, talvez ninguém nunca tenha te explicado o que você precisava, o que é uma questão crucial, e talvez você também não confie em si mesmo. Se você tivesse um emprego ou uma carreira que o motivasse, hipoteticamente, como seria? Estamos falando de sonhos. Estamos falando de sonhos. É realmente difícil. Se você se tornar o melhor, terá que se tornar quase fanático. Essa é minha vida. É só para isso que eu vivo. Esse é meu ar, isso é tudo. Os sonhos exigem sacrifícios. As pessoas não querem se sacrificar. Seguir os seus sonhos é uma busca solitária, assustadora e perigosa. Você não pode esperar que alguém pense que você é capaz. E quando você chegar ao ponto em que tudo o que quer fazer é ter sucesso, tanto sucesso quanto respirar, então você terá sucesso. Eu tô aqui para dizer que, em primeiro lugar, que a maioria de vocês diz que quer ter sucesso, mas não muito. Só querem mais ou menos. Não querem mais do que se divertir. Não querem tanto quanto querem ser bacanas. A maioria de vocês não quer ter o sucesso tanto quanto quer dormir. Ninguém sabe, a não ser você. Você não pode receber conselhos sobre o que deve fazer com sua vida. Assuma o controle das circunstâncias. Assuma o controle do resultado. Assuma o controle da sua vida. Está em nossas mãos, depende de nós, e ninguém pode tomar essa decisão por nós. Isso não começa com eles e elas, começa comigo. Seja o que for que esteja fazendo, prove pra si mesmo que é a merda que você quer fazer e construa em torno disso. Essa é a única vida que eu tenho. Eu vou dar um salto de fé, eu vou entrar nela. Eu preciso viver o que está em mim. E todos nós temos algo em nós que precisamos viver. E se não soubermos o que é agora, devemos criá-lo ou encontrá-lo. Todos nós temos isso, seja lá o que for, esse algo que dá à nossa vida esse significado, esse valor, esse poder, essa felicidade. Veja, quando você se casa com o propósito, com o destino, com o que você está destinado a ser, tudo muda. Não se trata de validação externa, mas de seu relacionamento consigo mesmo. E você sabe como é esse relacionamento quando sua cabeça bate no travesseiro à noite, quando você acorda de manhã? Não se trata deles. Se trata de você. Meu principal concorrente sou eu. É sempre contra você. Você tem que trabalhar duro. Todos nesta sala sabem que se vale a pena para você, é preciso se esforçar. E eu sempre gosto de dizer que o que realmente importa é o trabalho que fazemos quando ninguém está olhando. Você contra você. Você tem de ser aquele que se levanta todas as manhãs, é disciplinado, trabalha duro diariamente, de forma consistente, porque isso te trará sucesso. Porque meu pai me ensinou tudo isso. Quão duro é o trabalho? Eu trabalho duro. Você tem uma agenda insana. E eu acordo às 4 horas da manhã, 4h30, 4h45, estou fazendo algum tipo de exercício cardiovascular. Ainda está escuro lá fora, faço isso e logo tomo café da manhã. Vou para a academia por cerca de 1 hora e depois vou para o set. Como se fosse ser o mais malvado andando. Vocês precisam ser os mais esforçados da sala e não desperdiçar a oportunidade. O que descobri é que quando você toma esse tipo de atitude e esse tipo de passo, seguimos seu instinto e sua intuição. Dando esse passo, seja lá qual ele for, o universo tem uma maneira engraçada de encontrá-lo no meio do caminho. Perceba que há mais e pense mais. Pense em mais. Você não precisa ser apenas isso. Cara, a ética de trabalho, a motivação, a fome por competir nunca desaparecem. A pessoa com quem mais compito sou eu mesmo. É você contra você. Posso rastrear minha ética de trabalho até... Tínhamos um apartamento pequeno e eficiente no Havaí e fomos despejados de lá. Não conseguimos pagar o aluguel era de $280 por mês. Acabamos sendo expulsos. Quando fomos expulsos, eu tinha 15 anos de idade. Nunca vou me esquecer disso. Eu estava parado na porta. Lá estava o aviso. Naquele momento, vi minha mãe chorando. E aquele tipo de dor realmente me impactou.
Então eu pensei, quero fazer tudo o que puder para garantir que nunca mais sejamos despejados dessa forma e que ela nunca mais fique tão chateada. Eu nem sabia o que isso significava aos 15 anos de idade. Significava apenas, tenho que trabalhar, tenho que fazer algo com minhas próprias mãos. Essas são as coisas que você pode controlar. Nós controlamos os controláveis, como dizemos. A outra parte é uma natureza competitiva que está no meu DNA e no meu sangue, onde eu amo a competição. Amo vencer e também amo aprender. Eu não digo perder, eu digo adoro aprender. Então eu diria que é uma combinação disso. Para mim, a ética de trabalho vem do fato de que eu nunca mais querer ser despejado. O outro lado disso é uma natureza competitiva, e essa natureza competitiva nunca desaparece. O que funcionou para mim foi lembrar dos momentos difíceis. Eu me lembrava disso, e isso me permite estar presente no momento e entender... Puxa vida, as coisas que tenho ao meu redor agora são as coisas com que eu sonhava quando era criança. Para mim, a motivação vem do desejo de fazer mais. Tive muita sorte e sou afortunado ao longo dos anos por ter conseguido o que consegui. Mas, novamente, a fome não vai embora. Gosto de dizer que tenho um prato cheio, mas sempre posso abrir espaço para as coisas que amo. Quando acordo de manhã, tenho que correr em direção ao que quero fazer e não caminhar em direção a isso. Não é, nossa, eu realmente não sinto vontade de fazer isso, ou meu Deus, porque eu tenho que estar correndo para isso. Eu percebi que sou capaz de fazer isso, levantar de manhã e correr em direção a ela. Então estou em um lugar de alegria e felicidade. É a rotina que amamos e na qual fincamos os dentes e simplesmente vamos atrás dela, porque trabalhei duro para chegar aqui. Seja o que for que você queira fazer, você tem que ir atrás. Você tem que correr atrás. Não há substituto para o trabalho árduo. O trabalho árduo sempre compensa, porque muitas vezes você segue o caminho e, como diz a frase, é preciso andar por fé e não por vista. Muitas vezes você anda pela fé, não pela visão, nem pela experiência e simplesmente não sabe. Quando comecei minha carreira de lutador, cheguei à WWE e tive uma reunião com Vince McMahon e Vince disse, ele disse, o que é importante para você? Eu disse, bem, o que é importante para mim é aprender o negócio. Embora eu tenha crescido na luta livre profissional, ainda tenho muito a aprender e quero ser realmente bom no que faço e dedicar tempo e trabalho de certa forma. E digo isso com respeito, eu disse, gostaria de fazer isso sozinho. Não quero que me deem nada. Só porque meu avô lutou para o pai de Vince McMahon nos anos 70, meu pai lutou para Vince McMahon nos anos 80, e eu disse, eu digo isso com respeito, só sinto que quero fazer isso sozinho. Mas todos nós passamos por nossa própria jornada e progresso. E então há algo que eu acho que todos nós podemos aproveitar e que se torna nosso motor e nossa conexão. Para mim, você falou do meu pai. Meu pai foi lutador profissional em uma época em que a luta livre profissional, creio eu, não era tão conhecida mundialmente como é hoje. O meu pai era do tipo que recebia de um dia para o outro. E quando eu decidi entrar para a luta livre profissional, nós tivemos uma grande discussão sobre isso. E por fim ele disse, olha, não tenho certeza se você tem algo a oferecer. A coisa chegou a esse nível. Ao longo da vida, sempre temos esses momentos que são decisivos, onde alguém, às vezes um ente querido como meu pai, às vezes um amigo, às vezes um chefe, às vezes um estranho, diz, você não pode fazer isso, você não é bom o suficiente, nem tente, arrume suas coisas e vá embora. Minhas costas estão contra esse babaca todos os dias. Estou contra essa maldita parede. Mas estou diante desse canalha, porque é nisso que acredito. E quando estou diante desse canalha, não há outro lugar para ir a não ser por ali. E é isso aí. O fato de nunca ter sido feito não significa que não possa ser feito. Leve uma surra, levante-se, coloque as luvas de volta e comece a lutar. Quando cheguei a Hollywood, eu estava saindo do mundo da luta livre profissional, da WWE. E eu estava realmente determinado, com sorte, a ter uma carreira duradoura. Estava disposto a trabalhar e me empenhar. Mas o que eu percebi naquela época foi que havia muitos pessimistas e muito cinismo quando eu estava entrando em Hollywood. Eu entendo isso, foi um pouco complicado, porque eu estava saindo do mundo da luta livre profissional. Quando cheguei lá, muitas pessoas ao meu redor, que faziam parte da minha equipe de gerenciamento, disseram, escute, se você realmente quer fazer sucesso em Hollywood,
E mesmo aqueles que não faziam parte da minha equipe, agora olhando para trás, pude ver o xadrez que eles estavam tentando jogar naquela época. Eles disseram, se você realmente quer fazer sucesso em Hollywood, não pode se chamar The Rock. Precisa perder peso, não fale sobre luta livre, você tem que parecer, andar, falar e agir como esses caras. Esses caras são maiores estrelas do mundo naquela época. Johnny Depp, Will Smith, etc. Se você não conhece nada melhor, você acredita nessas coisas, como eu acreditava naquela época. Mas então, você começa a perceber que algo começa a corroer suas entranhas. Bem, isso não parece certo porque não estou sendo autêntico. Não estou sendo eu mesmo. Então, finalmente, alguns anos depois, eu disse, não posso mais fazer isso, tenho de ser eu mesmo. Eu disse, eu gostaria de ter a mesma carreira que esses caras, só que maior e diferente. E eu disse isso com respeito. E todos olharam para mim como se eu tivesse 3 cabeças. E eu não sou esses caras. Não sou um Johnny Depp, não sou um Will Smith, não sou um George Clooney. Esses caras que eram grandes estrelas na época. Eu sou eu. E a coisa mais importante que eu poderia ser é autêntico. E se eu pelo menos falhar, então falhei sendo eu mesmo. Portanto, tenho de ser eu mesmo. Do outro lado do seu medo está um destino realizado. O quanto você quer isso? Seja um homem perigoso. Agora, ser perigoso não é ser uma ameaça, são duas coisas diferentes. E não se trata de sair, levantar pesos e andar por aí com o peito e os ombros erguidos dizendo eu sou perigoso. Raramente esse é um homem perigoso. Muitas vezes o homem mais perigoso da sala é o mais quieto. Você deveria ser um monstro, porque todos dizem que você deveria ser inofensivo, virtuoso e não fazer mal a ninguém. Você deveria encobrir o seu instinto competitivo, que não deveria tentar vencer, ser muito agressivo nem muito assertivo. Você deveria ficar em segundo plano e tudo isso. É como se... Não! Você devesse ser um monstro absoluto, e depois aprender a controlá-lo. Você precisa de resistência. Precisa de resistência para atingir algumas metas. Você não vai atingir 1 milhão com o primeiro investimento. Não vai acertar o home run sempre na primeira tacada. Mas a resiliência diz: eu pertenço a este lugar e mereço outra chance. Quero minha oportunidade. Dê minha oportunidade. Você não pode ser um homem bom se você não for um homem perigoso. Ei, há algo de errado em ser competitivo? Há algo de errado em trapacear? Há algo de errado em ser um tirano? Há algo de errado em vencer injustamente? Tudo isso sim é ruim, mas você não quer que as pessoas vençam? Essa é sua vida, meu amigo! E tenho certeza de que quando tudo estiver dito e feito, você não vai querer olhar para trás e ver que a desperdiçou. Essa é sua vida, meu amigo, portanto levante-se! Essa é sua vida, meu amigo, portanto levante-se! Essa é sua vida, meu amigo, então continue! Essa é sua vida, meu amigo, então nunca desista! Essa é sua vida, meu amigo, você precisa continuar! É aqui que você assume o controle! Preciso que saiba que você foi chamado, está armado e é perigoso. Nesta vida, sempre haverá obstáculos. Sempre haverá desafios. Sempre haverá gigantes. Não tem sido fácil. Mas é hora de vencer. É hora de vencer. Você precisa de visão. Antes de vencer, você terá que ver. Vencer essa batalha. Nesta vida, sempre haverá um homem, uma mulher, um menino, uma menina, uma equipe que enfrentará probabilidades impossíveis e de alguma forma, por meio de uma combinação de coragem, vontade, determinação e um grão de mostarda de fé, conseguirão vencer. Se um homem puder dominar a disciplina, então não há nada que ele não possa vencer. Tudo começa no campo de batalha da sua mente. É aqui que a guerra é vencida. Lembre-se de seu porquê. É o porquê que nos leva à vitória. E é o porquê que nos dá o poder de perseverar no percurso. Tudo o que você tem é tudo o que você precisa. Esperei a minha vida inteira por este momento. Obrigado a todos que duvidaram de mim. Um brinde a todos que desconfiaram de mim. A todos que não acreditaram em mim. Um brinde a todos que não apostaram em mim. Se ninguém acredita em você,
Você tem que ter em mente que tudo o que você tem é tudo o que você precisa. São as batalhas que você enfrenta hoje que o prepararão para as guerras de amanhã. Você está lutando por sua família, está lutando pelo seu legado. Aquilo pelo que está lutando é maior que você. Não se esqueça disso. Haverá muitos gigantes em sua vida. Haverá depressão, haverá ansiedade, haverá opressão, haverá dificuldades. Você cederá diante da pressão ou estará à altura da ocasião? Pare de rezar para que a tempestade passe por cima de você e reze para crescer através da tempestade. Pare de contorná-la. Passe por ela. Algumas lutas não são vencidas no primeiro round de cara. E no momento em que você entender isso, tiver clareza absoluta e aceitar o fato de que há muitos gigantes que você não derrotará no primeiro round, você é um disciplinado, desesperado e perigoso servidor do destino. Perigoso é aquele que possui um sonho. Vou repetir. Perigoso é aquele que possui um sonho. Eu não disse para alugar um sonho. Eu não disse para emprestar um sonho. Eu não disse que Airbnb é um sonho. Eu disse para ser dono do sonho. Vá até a agência de títulos, coloque o dinheiro e compre esse sonho para que você seja dono dele. E esse sonho nunca poderá ser tirado de você. Perigoso é aquele que domina seu pensamento. Perigoso é aquele que não tem medo de suar. Perigoso é aquele que não desiste. Perigoso é aquele que conhece sua identidade. Autoconhecimento é o ponto de partida para viver uma vida vitoriosa. Até que você conheça seu verdadeiro valor, sua autoestima. Seu chamado continuará escapando de você. Aqueles que continuam fugindo de ser quem foram feitos para ser, se desqualificam para a grandeza. O inimigo espera que você nunca descubra sua verdadeira identidade, que você é lindo, forte e incrível, e que merece o melhor que a vida tem a oferecer. Ele espera que você nunca ouça essa mensagem. Por isso que ela é importante, pois se você não consegue se enxergar, como poderá ver as oportunidades? Sabe de uma coisa, meu amigo? Acho que você é capaz de muito, muito mais. Por isso, demonstre. Mostre isso todos os dias em que você viver nessa terra. Mostre isso todos os dias em que você abrir os olhos. Todos os dias em que você abrir os olhos. Mostre a melhor versão de si mesmo, meu amigo. Porque ainda temos trabalho a fazer. Você já sabe como é o fracasso. Já sabe como é desistir, parar, jogar a toalha, sentar-se no sofá. Mas você sabe como é dar tudo de si, insistir e perseverar. A vida não fica mais fácil. Ela não se torna mais tolerante. Nós apenas ficamos mais fortes e mais resistentes. Corra atrás de seu sonho. Corra atrás de sua ideia. Corra atrás de seu objetivo. O que você seria chamado a fazer? Levante-se e corra atrás disso. A ação refletirá o que você está sonhando em sua mente e o mundo começará a ver aquilo em que você está acreditando. Os que sacudiram o mundo, os que fizeram história, os que chamamos de lenda, sonharam de olhos fechados. Eles não estabeleceram os limites de sua imaginação para o mundo em que estamos vivendo. Eles sonharam o mundo do jeito que queriam que ele fosse. Uma vez que se tem a posse de um sonho, de uma visão, é criado dentro de nós o poder de dobrar e moldar a realidade, até que ela se pareça com uma cópia exata do que está guardado na mente. Te desafio a sonhar! Você é um homem. Levante-se e seja um homem. Tome as decisões difíceis. Faça os sacrifícios. Tome as decisões impopulares. E sinta-se à vontade sendo quem você é. E se você não é uma pessoa com quem se sente confortável estando sozinho, essa é a única pessoa no universo que você tem total poder, total direito e total responsabilidade para mudar. Quando você se torna homem, é quando passa a ser responsável por outras pessoas. E parte disso é assumir a responsabilidade. Eu cresci numa cultura que dizia que ir para a guerra te fazia homem. Ir para a prisão, voltar, isso te fazia homem.
ganhar $1 milhão te fazia homem. E não é nada disso. Quem te ensina a ser homem? Todos nós temos essas escadas, batalhas e caminhos que precisamos percorrer em nossas vidas. Seja você famoso ou qualquer pessoa que esteja ouvindo, todos temos desafios individuais. É clichê, mas o dinheiro não melhora as coisas. Não mesmo. A fama só amplifica os problemas e as oportunidades. Eu nunca vi as coisas como problemas, eu vejo tudo como oportunidade. Talvez isso seja algo que eu possa dizer. Alguém diz, mas ele fez isso. E, bom, que oportunidade você tem. Sim. Mas olha como tá o mundo e falaram aquilo. Pois é, que oportunidade você tem agora, cara, de fazer a diferença. Porque você nunca sabe quem tá observando. Vencedores falham 1 milhão de vezes. O que os torna vencedores é que eles acreditam, são determinados. Nada vai pará-los. Os espectadores tentaram, falharam e eles continuam sentados. Eles não se levantam mais porque não acreditam o suficiente. A descrença dos pessimistas supera seu potencial e sua capacidade mental de que podem ser mais do que isso. Por que isso? Por que essa mania de achar que o amanhã é garantido? Por que essa mania de achar que o sol nos deve algum tipo de favor? Por que essa mania de achar que a ideia de ter mais tempo é a melhor coisa do mundo? Vocês não têm muito tempo, senhoras e senhores. Tudo o que vocês têm é o agora. E o que vocês têm é o que precisam. E o que precisam é se levantar e correr atrás do que é seu. Porque a vida é assim. É correria. Então o que vão fazer? Vão ficar deitados esperando as oportunidades passarem por vocês? Arme-se com palavras. Seja preciso na sua fala. Diga o que quer dizer. Leia. Leia grandes homens e grandes mulheres. Torne-se culto. Controle sua língua. Domine-a. Livre-se dos tipo, né e das pausas. E elimine tudo o que você diz só para impressionar os outros. E veja se consegue dizer o que acredita ser verdade. Às vezes você pode estar em uma reunião, sendo o cara mais inteligente da sala, mas não quero que ninguém perceba isso. Deixe todo mundo falar e acharem que são mais espertos que você, mas você sabe o que está acontecendo. Em outras vezes, na sala, você pode ser o menos inteligente na sala, mas precisa fazer com que pensem que é o mais esperto. Se você dominar essa técnica, pode conseguir qualquer coisa que quiser em qualquer negociação, e eu descobri que isso é verdade. Deixe as pessoas falarem primeiro. Tente tirar o máximo delas que puder. Aí você meio que saca o jogo. Com o Gort, algumas vezes me reuni com ele. Eu sabia que ele nunca podia achar que eu estava ganhando. Então, no meio da discussão, eu tinha que descobrir o que ele realmente queria. E como eu podia conseguir o que eu queria, fazendo ele pensar que conseguia o que queria. É tudo sobre como você se comporta. No arsenal de um guerreiro, temos várias ferramentas. Temos ferramentas físicas, como talento, mobilidade, força, coordenação, técnicas, alavancagem, ângulos, timing. Mas se falamos da mente, temos outras ferramentas: visualização, controle emocional. No lado espiritual, temos esperança, fé, paciência. Esses elementos te dão a chance de deixar a situação cozinhar em fogo baixo e ver no que dá. Porque se você é impaciente, se não tem esperança, se não acredita em si mesmo, mas se tem fé, você vai encontrar a luz, vai encontrar o caminho. Se tem esperança, as coisas vão dar certo. Tudo fluirá melhor, até nos momentos mais turbulentos. Então, comecei a sentir que meu crescimento dependia desse crescimento. Não só físico, não só mental, mas também espiritual. Acho que uma das coisas com que as pessoas mais têm dificuldade é serem muito honestas consigo mesmas. A diferença entre entender quem você é versus quem gostaria de ser. E isso é algo que sempre me fascina quando tem uma reunião assim. Tipo, que leitura você faz de si mesmo? E, eu acho que eu teria muita dificuldade se não soubesse genuinamente quem eu sou. E quando você sabe quem é, fica mais confortável com o que está fazendo. Você vai deixar o sucesso esperando por você? Você acha que o sucesso é seu melhor amigo? O sucesso não liga pra você.
Se você não liga pro sucesso, sabe por quê? Porque o sucesso já tomou sua decisão. Ele tá indo na direção que ele precisa ir. Ele tá caçando quem o quer mais. Mas você não tá caçando. Você tá esperando sentado. Você se torna algo menos que você mesmo porque não acredita que tem o potencial e a capacidade de ser o melhor de si. Porque você só fica parado, esperando alguém te dar um tapinha no ombro e dizer: tudo bem, pelo menos você tentou. Seu melhor não é bom o suficiente. Seu melhor não resolve. Você tem que ir além do seu melhor. Precisa ir além do limite. Precisa mostrar ao mundo que você existe. Precisa mostrar ao mundo que você faz a diferença. Você é diferente, você é mais forte, você é mais apaixonado. Você acredita em si mesmo. Quando o mundo te derruba, você acorda no dia seguinte e diz: eu consigo. Eu faço, eu respiro, eu sou isso. Você não vai me parar. Na vida, na sua vida, seja uma força do bem. Sabe aquela história de gente que fala: eu apoio nossos soldados, apoio as tropas. O que você faz por eles? Manda um agrado? Não. Quando você cruza com um militar fardado num restaurante, no aeroporto, você aperta a mão dele e agradece pelo serviço. Ah, não faço isso, mas eu apoio. Sinto muito, mas isso só significa que você não é contra eles. E na vida, torne-se um bom homem ou mulher. Segundo, seja um homem perigoso. Ser perigoso não é ser uma ameaça. São coisas diferentes. Muitas vezes, o homem mais perigoso da sala é o mais quieto. Você não pode ser um bom homem, um homem verdadeiramente bom, se não for perigoso, entendeu? Entendeu? Ser bom é fazer o bem às pessoas. E às vezes fazer o bem é proteger essas pessoas. É proteger as pessoas, aqueles ao seu redor, entendeu? Terceiro, se eduque. Você quer saber como se destacar entre os homens? Comece a seguir, ler e ouvir caras como Jocko Willing, Jordan Peterson, esses caras. E comece a aprender. Comece a ler. O cérebro é um músculo. E como qualquer músculo, quanto mais você trabalha, mais forte ele fica. E por último, seja sábio. A sabedoria é um estudo de uma vida inteira. A sabedoria não é o que você sabe. Sabedoria é saber como aplicar o que você sabe. Conhecimento é saber que um tomate é classificado como fruta. Sabedoria é saber que não se coloca tomate em uma salada de frutas. Passei 5 anos seguidos, sem faltar um único dia de treino. Todo santo dia eu estava na água. Tem dias que você não vai querer fazer. Todo mundo tem esses dias. Mas é o que você faz nesses dias que te faz avançar. A vitória está em todos nós. Todo mundo quer o resultado final, mas o que você precisa suportar para vencer, ninguém quer falar sobre isso. Se você sabe que você nasceu para algo, então consegue suportar os contratempos, as dificuldades, o bullying, as críticas e todo o resto. Qualquer um consegue competir quando está se sentindo bem, feliz, empolgado, mas os melhores são os que superam quando estão cansados, esgotados. A força mental que os maiores atletas têm consegue colocar toda a dor de lado. A primeira vez que conheci o Stephen Curry foi em 2007, depois do primeiro ano dele em Davidson, antes dele estourar. Ninguém sabia quem era Stephen Curry depois do primeiro ano, mas lembro que havia coisas impressionantes nele. A mais marcante foi que no fim do primeiro treino, ele veio até mim e Steph e disse: "Você pode pegar os rebotes pra mim? Porque eu não saio do ginásio até fazer 5 lances livres seguidos." Ele estava se condicionando a estar nesse estado. Estava se condicionando a não aceitar nada menos do que isso. E um dos motivos pelas quais ele vai entrar para a história como o melhor arremessador que já vimos é a capacidade dele de simplesmente seguir para o próximo arremesso. Mas no fundo, você quer ser o melhor. Você ama competir e quer dominar. Os melhores atletas do mundo não arrumam desculpas. Eu queria fazer algo que ninguém nunca tinha feito. E isso começou com um sonho e uma meta. Eu queria ser o melhor de todos os tempos. E acho que eu sempre senti que queria ser bom em tudo que eu fazia e ser ótimo no que eu fazia. E nunca imaginei que seria tão bom quanto fui. Não importa o que você faça na vida, onde você esteja. É disso que a vitória precisa. E isso está
em todos nós. Todos temos medo, mas se você o canaliza, ele te leva a lugares que você nem conseguiria imaginar. Tem erros, tem arrependimentos, tem tristezas, tem alegria, tem frustração, tem decepção, tem euforia. Tudo faz parte, é parte da vida. Eu disse pra mim mesmo, eu vou fazer isso e ninguém vai me parar. Acho que isso é o mais importante. Para vencer, você precisa ser visto. Vencer é tudo. É tudo. As pessoas são campeões quando realmente se veem sem limites, quando realmente se veem grandes. Porque quando você se enxerga lá, você fica muito mais disposto a fazer o trabalho. Fica muito mais disposto a romper barreiras que os outros não rompem, porque eles não se veem rompendo essas barreiras. E esse jovem, o Djokovic, ele tinha 19 anos, enfrentou o Roger pela primeira vez em um Grand Slam, ele não era ninguém. Quando o Novak e Djokovic começou, o Rafa e o Roger estavam ganhando tudo, era impossível ganhar um Grand Slam com aqueles caras. Você não conseguia vencê-los, eles eram muito melhores do que todo mundo. E ele foi entrevistado antes do jogo e ele disse, eu vou vencer esse cara. Eu lembro que a imprensa caiu em cima dele, quem ele pensa que é? Mas ele já se via lá, ele já se via ali. Ele se via melhor do que eles, o que talvez as pessoas tenham visto como arrogância, mas ele só estava muito confiante nas próprias capacidades. E ele acabou sendo o melhor dos três. Quebrou todos os recordes, superou os dois em todos os níveis, porque sua autoconfiança era extremamente alta, e sua autoestima e a maneira como se via. É assim que eu sei se alguém é um campeão. E muita gente finge, o que é melhor do que não fingir, mas não é tão bom quanto você realmente acreditar lá no fundo. Você conversa com os jogadores jovens, eles dizem, eu quero ser o número 1. Eles desejam sim. Os que realmente querem, você sabe, porque eles não estão só dizendo. Eles estão fazendo o trabalho. E essa é a grande diferença, porque quando você realmente acredita que pode chegar lá, fica muito mais fácil. Trabalhar duro não é fácil, mas de certa forma, você está disposto a fazer tudo para chegar lá. Quando você só deseja, faz as coisas pela metade ou não completamente, e essa é uma grande diferença. Mas quando você olha para o caminho ou até a vitória, as pessoas olham para você e dizem, você é um sucesso, mas a sua estrada tem muito mais degraus. Esses degraus são infinitos. Às vezes você consegue vê-los, às vezes não. Às vezes eles estão lá, outras vezes estão bambos. Você não sabe se o próximo degrau vai estar lá, mas você tem crença suficiente em si para dizer, eu sei que está, eu vou dar esse passo. Eu posso errar o passo, posso cair, posso me ralar. Esse passo pode afundar em areia movediça, mas eu sei que há outro passo. Eu acredito aqui dentro que existe outro passo que eu tenho que dar, que não é outra pessoa que está me fazendo dar. Esses passos são infinitos. Vencer é infinito. Esses passos são infinitos. Claro, se a sua autoestima é grande, como a de campeões gigantes, lendas como Serena ou Venus. Eu tive essa conversa com Richard Williams, o pai delas, e ele me disse, meu foco principal foi criar duas jovens que acreditassem em si mesmas, no geral. E ele me disse isso, e eu acredito. O que quer que elas fizessem, teriam sucesso. Elas escolheram o tênis, mas se elas quisessem ser corredoras ou então cantoras, o que fosse, teriam vencido, porque tinham essa autoestima incrível. Elas têm. E você vai ver que, seja lá o que fizerem, depois do tênis, vão ser bem-sucedidas. Acho que desde o começo eu acreditava que conseguiria. Parecia tão real pra mim. Eu já tinha conseguido patrocinadores, já estava vencendo competições. E eu vi os profissionais vivendo muito bem do que faziam. E pensei, poxa, se eu conseguir chegar nesse nível, acho que dá pra tirar um bom sustento disso. Por que você faria tanto esforço, trabalhando absurdamente duro para alcançar algo em que você não acredita de verdade? Por que se colocaria em risco de fracassar se no fundo não acredita que no final vai dar certo? Eu não estou dizendo que as pessoas nunca fracassam, claro que fracassam, e a Serena também fracassou muitas vezes no tênis, mas a gente lembra do que ela conquistou, que é muito maior. A grande Serena Williams.
Eu simplesmente nunca penso que vou perder. Por favor, não pensem que sou arrogante, algo assim. Você só é tão boa quanto seu último resultado. Eu odeio perder. Não é segredo. Mas você tem que perder. Sinto que toda vez que eu perco, eu fico melhor. E acho importante para mim ter essas derrotas. Só que quanto menos, melhor. Acho que muita gente olha você correr e diz: ah, parece tão fácil, faz isso sem esforço. Mas antes de chegar a esse ponto, é duro, é trabalho duro. É dia após dia de sacrifício, todo dia. A confiança vem da preparação. Então, quando eu vou pro jogo, eu não estou pedindo a mim mesmo para fazer algo que eu não tenha feito milhares de vezes antes. Quando eu me preparo, eu sei do que eu sou capaz. Sei com que estou confortável e sei com que não estou. Então, nesses momentos, se parece que estou tranquilo e nada nervoso, é porque já fiz isso milhares de vezes, então é só mais uma vez. Não, eu nunca tive medo. Obviamente você fica nervoso, mas ter medo significa que você não confia nas suas habilidades. Eu tenho total confiança nas minhas habilidades, então eu não tenho medo. Você coloca a mente para fazer o que quiser, coisas boas podem acontecer. Aquele arremesso me fez perceber que eu poderia ser melhor do que as pessoas pensam e que posso superar qualquer expectativa que eu mesmo tenha. O começo é simplesmente, todo dia, fazer algo que você não fez ontem. Se você apenas prestar atenção aos detalhes, preste atenção aos detalhes. Essas distinções ficam fáceis de ver. Todo mundo fala de trabalhar duro, chegar cedo, sair tarde, fazer tudo isso. Todo mundo pode fazer isso. Qualquer um pode fazer isso. São os maneirismos, o jeito como uma pessoa se porta, é a maneira como compete, a maneira como escuta, a maneira como absorve informação, o quanto é treinável. Todos os meus atletas nos negócios e nos esportes, os melhores entre os melhores, são muito treináveis. Eles ouvem, escutam, absorvem a informação, eles prestam atenção, estão presentes. Claro que você quer vencer, mas não é um objetivo. Vencer é um resultado. O objetivo é, no que eu foco? Eu foco só nas coisas que eu posso controlar. Você não consegue controlar tudo para vencer, mas há muitas coisas que você pode controlar. Muita coisa acontece, muitas emoções aparecem, muitos pensamentos vêm. Você tem que tirá-los do caminho e a única maneira de fazer isso é falar consigo mesmo de um jeito que se torne melhor. Você também precisa fazer esforços todos os dias para ter aquelas pequenas vitórias e construir a si mesmo como uma pessoa capaz de realizar seus sonhos. De forma alguma eu nunca errei. Eu cometi muitos erros, dentro e fora da piscina. Mas eu consegui aprender com cada um desses erros e consegui ajudar pessoas a não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Então, continue, você está no caminho certo.